Eu nunca fui uma pessoa impulsiva. Não costumo tomar decisões sem pensar. Sempre fui aquele tipo de cara que precisa montar planilhas, pesquisar tudo, assistir vídeos, conversar com especialistas e só então agir. Mas dessa vez eu cometi o erro que mudaria minha vida inteira. E tudo começou com uma casa que parecia ser o melhor negócio do século. Uma casa que eu comprei em um leilão judicial. Uma casa que, segundo todos os documentos, estava vazia. Uma casa que, menos na realidade, menos ainda, tinha gente morando dentro. E não só gente, uma família inteira que se recusava a sair. E pior que isso, eles afirmavam que a casa era deles. E assim começou a história mais surreal, exaustiva e perigosa que já vivi. Capítulo 1 - o leilão era abril de 2021. Eu ainda estava tentando me reerguer financeiramente depois da pandemia. Quando meu primo me falou sobre um leilão judicial de imóveis, cara, você tem que ver isso. Tem uma casa muito boa a preço de banana. Eu entrei no site e lá estava ela. Casa 247, B, loteamento Vale Verde, uma casa térrea, 3 quartos, garagem para 2 carros, quintal enorme, árvores frutíferas, construção sólida dos anos 90. Avaliada em R$650 mil, mas com lance inicial de R$210 mil. Era quase absurdo demais para ser verdade. O anúncio dizia: imóvel desocupado, venda livre de ônus, proprietário executado por dívidas fiscais. O edital parecia claro, a matrícula parecia limpa. Eu contratei um advogado para olhar. Ele disse: tem risco, mas parece um daqueles casos raros em que a pessoa realmente abandonou o imóvel. E então, eu dei o lance. Eu ganhei o imóvel e é aí que a história deveria acabar, certo? Comigo feliz, reformando a casa nova, talvez alugando depois, talvez morando nela. Mas quando eu parei o carro em frente ao portão pela primeira vez, eu notei 2 coisas. Um carro estacionado na garagem, uma pessoa na janela, me olhando. Capítulo 2 - o primeiro contato. Eu toquei o interfone, nada. Toquei de novo, nada. Então uma mulher abriu a porta da frente, hesitante, com uma criança no colo. Ela me encarou com uma expressão que eu jamais vou esquecer. Medo misturado com raiva. Pois não? Ela perguntou. Então, eu sou o novo proprietário da casa. Eu disse, tentando não soar hostil. Comprei no leilão judicial. Ela franziu a sobrancelha. Não, isso aqui não está à venda, mas eu tenho toda a documentação aqui, você deve estar enganado. E ela fechou a porta na minha cara. Eu tentei manter a calma. A situação ainda podia ser um simples mal-entendido. Voltei no dia seguinte. Dessa vez, um homem atendeu. Meu amigo, você está perdendo seu tempo. Ele falava de forma calma, mas seu olhar era duro. Essa casa é nossa há 30 anos. Não vamos sair. Tentei explicar sobre o leilão, sobre a decisão judicial, mas ele só balançou a cabeça. A gente resolve isso depois, por bem ou por mal. E fechou o portão. Foi assim que percebi que aquilo não era um erro. Era um problema enorme. Capítulo 3 - as primeiras consultas legais. Voltei ao meu advogado. Isso acontece às vezes, ele disse. Mas em geral, com ordem judicial, eles saem. Em geral, o tipo de frase que deveria ser proibido em situações como essa. Ele entrou com um pedido de missão de posse. O juiz deferiu em poucos dias. Quando tentamos cumprir, quem aparece? O homem da casa, agora apresentado como Rogério, e junto dele, uma advogada. Ela apresentou uma petição alegando erro no leilão, falha na notificação prévia, propriedade por uso capião e até vício no edital. O processo parou. E ali começou um inferno jurídico que duraria muito mais do que eu imaginava. Capítulo 4 - a investigação. Enquanto o processo andava, eu comecei a investigar por conta própria. Eu precisava saber quem eram aquelas pessoas, como ainda moravam lá, por que a casa foi parar no leilão. Descobri que o antigo proprietário se chamava Luiz Roberto, um homem que havia falecido 5 anos antes. Ele deixou dívidas enormes de IPTU e outros tributos. A execução fiscal veio em seguida, mas ninguém avisou os herdeiros sobre o processo. Os herdeiros eram Rogério, o homem que falou comigo, Carla, a mulher da porta, e uma irmã mais nova, Sílvia. Eles nunca transferiram a casa do nome do pai. Nunca regularizaram nada. Não responderam às notificações. E quando viram, o imóvel já estava indo para leilão. Mas nada disso muda o fato legal. A casa foi leiloada. Eu era um novo proprietário. Só que, para eles, eu era
o ladrão da casa do pai deles. Capítulo 5 menos a escalada nos meses seguintes, as coisas ficaram tensas. Eu recebia mensagens anônimas. Desiste antes que seja tarde. Essa casa não é sua. Vai dar ruim pra você. Meu carro apareceu arranhado 2 vezes. A campainha da minha casa tocava de madrugada. Uma vez, encontrei um envelope sem remetente na minha caixa de correio com fotos minhas, fotos da minha mãe, fotos da minha sobrinha, todas impressas e riscadas com caneta vermelha. Levei tudo à polícia, mas sem provas. Era apenas suspeita. Meu advogado insistia. Não vai lá sozinho. Não tenta negociar diretamente. Esses casos são emocionalmente carregados. Mas eu fui mesmo assim. E essa foi a pior decisão que tomei na vida. Capítulo 6. Menos a revelação. Voltei a casa um domingo de manhã, pensando que talvez conversar pudesse resolver algo. Quando bati no portão, ouvi uma discussão intensa lá dentro. Ele não pode descobrir. Esconde isso. A porta abriu. Era a Sílvia, a irmã mais nova. Ela parecia mais assustada do que antes. Você não devia ter vindo. Eu só quero conversar, disse. Eu não quero brigar. Ela olhou para trás, hesitou e então sussurrou. Eles não querem essa casa. Eles precisam dela. Todo mundo precisa de uma casa a menos, respondi. Ela balançou a cabeça. Você não entende. Não é por morar, é por outra coisa. Antes que eu perguntasse, Rogério apareceu, furioso. Já disse para você ficar longe daqui? Ele fechou o portão na minha cara menos com tanta força que quase acertou minha mão. Naquele momento, percebi que havia algo muito errado naquela família. Algo mais profundo do que perder a casa. Algo que eles escondiam. Capítulo 7, menos o documento semanas depois. Recebi uma ligação da cartorária do registro de imóveis, senhor. Apareceu um documento novo no sistema. Uma escritura antiga, bem antiga. Ela me enviou a imagem. Uma escritura de 1990 e uma assinada pelo pai deles. Só que tinha algo estranho. A assinatura parecia diferente da assinatura dele em outros documentos. E mais estranho ainda, a escritura dizia que ele tinha vendido a casa para um primo distante, um primo que, segundo registros de óbito, tinha morrido 2 anos antes da suposta assinatura. Era falsificação, grosseira. Mas eles tinham registrado isso agora. E tudo ficou claro. Eles estavam tentando criar uma cadeia documental falsa para alegar posse contínua. E se conseguissem, eu perderia a casa. Meu advogado ficou em choque. Isso é crime. Mas é difícil provar quem fez. Capítulo 8, menos a ameaça direta. Chegamos ao ponto mais sombrio da história. Uma noite, quando voltei do trabalho, encontrei um papel preso no limpador do meu carro. Escrito à mão. A casa não é sua. Pare de tentar tomar o que não te pertence. Pense na sua família. Foi a única vez que senti medo de verdade. Fui direto à delegacia. Fiz BO. Pedi proteção. Mas, novamente, sem provas concretas, era apenas perturbação. Eu comecei a perder o sono. Minha saúde mental despencou. Eu pensava na casa o tempo todo. E então, o processo finalmente teve uma audiência decisiva. Capítulo 9 menos a audiência. Na audiência, estavam eu, meu advogado, Rogério e Carla. A advogada deles, quando o juiz pediu que eles explicassem por que não desocuparam o imóvel, apesar da ordem judicial, Rogério respondeu: porque essa casa é da nossa família, sempre foi, e ele tirou isso da gente. O juiz perguntou se eles tinham algum documento legítimo que comprovasse isso. Eles apresentaram a escritura falsa. O juiz analisou, olhou para mim, olhou para eles e disse: essa assinatura é incompatível com todas as assinaturas anteriores do falecido. E o suposto comprador já era falecido na data da escritura. Isso é falsificação. Silêncio. A advogada deles ficou branca. Rogério começou a suar. Carla começou a tremer. O juiz continuou. Além disso, o imóvel foi penhorado há anos. Vocês foram notificados no endereço. Não compareceram, não contestaram, não pagaram a dívida. E então, a emissão de posse está mantida. E darei 15 dias para a desocupação. Se não cumprirem, haverá remoção forçada. Vitória. Certo? Não, estava apenas começando o desfecho mais sombrio. Capítulo 10, menos a noite da desocupação, 15 dias depois, fui com o oficial de justiça. A polícia acompanhava. Meu advogado também. Mas quando chegamos lá, a cena era completamente diferente do esperado. A porta estava aberta, as luzes apagadas, a casa silenciosa. Entramos
e descobrimos que a família havia saído às pressas. Os móveis ainda estavam lá. Roupas, objetos pessoais, brinquedos, tudo abandonado. E no centro da sala havia uma caixa de papelão. Dentro, apenas um envelope, com o meu nome escrito à caneta. Eu abri, havia uma carta. E era da Sílvia, capítulo 11 menos a carta. A carta dizia: "Você não entende. Não é que queremos a casa, é que não temos para onde ir. Depois que papai morreu, ficamos presos a dívidas e problemas que nunca conseguimos resolver. Rogério perdeu o emprego. Carla viveu um colapso nervoso. Eu tentei manter a casa em ordem, mas falhei. Nós não queríamos brigar com você. Nós estávamos desesperados. Por favor, entenda. Esta casa era tudo que ainda tínhamos da nossa família. E quando você apareceu, tudo pareceu desmoronar de vez. Não justifico o que fizemos, mas quero que você saiba que não éramos seus inimigos. Só estávamos com medo. Eu fiquei parado ali, segurando a carta. Eu não sabia o que sentir. Raiva, compadecimento, alívio, culpa. Era tudo misturado. O oficial de justiça me chamou: "Senhor, vamos lacrar o imóvel." E assim fiz. Mas aquela casa nunca mais pareceu uma simples propriedade. Ela se tornou uma cicatriz. Epílogo. A verdade final, meses depois, recebi uma ligação inesperada de um assistente social. A família havia sido encontrada vivendo em condições precárias numa casa abandonada. O homem, Rogério, estava profundamente endividado. Carla havia entrado em depressão severa. A criança estava sendo acompanhada por programas sociais. Sílvia havia conseguido emprego e estava tentando reorganizar a vida de todos. Eu pensei por semanas. E fiz algo que meu advogado chamou de o gesto mais idiota e ao mesmo tempo mais humano que já viu. Eu deixei a Sílvia entrar na casa por alguns dias para retirar tudo com dignidade. Sem polícia, sem conflito, sem humilhação. Ela me agradeceu chorando, de joelhos. A gente fez tudo errado. Tudo errado. Mas obrigada por isso. E depois disso, nunca mais ouvi falar deles. Conclusão: eu reformei a casa. Aluguei depois. A vida seguiu. Mas até hoje, quando alguém me fala sobre comprar imóvel em leilão, eu digo: prepare-se. Documentos não contam toda a história. A casa pode ser sua, mas o passado dela nem sempre vai embora tão fácil. E essa foi a experiência mais surreal, tensa e emocionalmente desgastante da minha vida. Uma hora inteira de uma história que eu jamais pensei vivenciar.